seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a professora Lara Castelo Branco e essa é a nossa aula sobre crimes no Estatuto da Pessoa Idosa. É o meu assunto preferido no Estatuto, é o último assunto ao longo da lei e tem uma boa incidência nas provas. Eu tenho sempre o hábito de sinalizar, né? Se algum tema é ou não importante. Quando não é, eu também digo. Mas esse eu estou te avisando, é importante. Cai. Confira se no seu edital está previsto, naturalmente, mas tem sim uma incidência aí significativa nas provas. Vou lançar o material para a gente começar esse estudo esquematizado. Vamos lá. Então, a gente começa pelo começo do título dos crimes que fala no artigo 93. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei de Ação Civil Pública, em resumo. E eu me questiono sempre, por que aqui nesse 93 não está falando sobre o Código de Processo Penal? Até porque 94 ele fala que a gente vai usar o CPP quando a gente estiver falando aqui sobre crimes e blá. Na real, ao longo de todo o Estatuto da Pessoa Idosa, a gente faz esses resgates nestas leis, né? Tanto na Ação Civil Pública quanto no CPP. Mas ok, tá aí, o 93 fala isso. 94. Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, de 95, subsidiariamente, no que couber, as disposições do CP e do CPP. Então, veja, o artigo 94 está falando sobre a Lei dos Juizados, e nela contém o procedimento sumaríssimo. Nela está exposto sobre as infrações de menor potencial ofensivo, que são as contravenções todas e os crimes com pena máxima igual ou menor a 2 anos. Porém, olha só, aqui está falando de 4 anos. De uma maneira muito rápida, porque eu vou ler com você aqui a jurisprudência e eu vou mostrar um esqueminha, mas de uma maneira muito rápida, para tentar te explicar assim, bem prático aqui antes da gente fazer essa leitura, é o seguinte. Você pode pensar, até 2 anos, beleza. Vai se aplicar 9.099. Os crimes que tiverem essa pena, né? Até os 2 anos. Tá bom. E esses 4 anos aí? O que acontece é que essa lei 9.099, ela traz uma questão procedimental, que é muito mais célere. A gente vai aplicar essa parte célere mesmo para os crimes que a pena seja além dos 2 anos. Até os 4 anos. Só que essa lei não traz só essa questão procedimental, ela traz diversos benefícios. Por quê? O legislador, quando pretendeu, né, quando trouxe ela, trouxe com diversas razões, né? A lei aqui não, a aula não é sobre a lei 9.099, mas ela tem toda a alma, além da celeridade, outras várias questões que é para fazer com que seja mais prático o procedimento sumaríssimo, né? É sumaríssimo porque é muito rápido, digamos assim, a ideia é ser muito rápido, e é muito mais prático do que os outros procedimentos. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, quando o legislador, no Estatuto da Pessoa Idosa, traz essa lei, será que ele estava querendo simplesmente trazer essas questões processuais, ou seja, a celeridade, a vantagem do procedimento mais rápido, digamos assim, né, mais prático, ou esses benefícios que constam na lei, que é composição civil dos danos, transação penal, suspensão condicional do processo. Ele quis proteger quem? A pessoa idosa ou a pessoa criminosa da pessoa idosa? Concorda comigo que é a pessoa idosa? Então, é o seguinte, até 2 anos é a infração de menor potencial ofensivo. Mas vem esse artigo 94 dizendo que a gente vai usar a questão procedimental entre o 2º e o 4º ano também. Então, até 4 anos, a gente vai usar todas as questões processuais, certo? Mas claro que os benefícios da lei, se a pena for até 2 anos, vai se aplicar. Esse é o grande resumo. Agora vamos ver isso com as palavras acertadas da jurisprudência e tal. A professora só tentou aqui deixar mais prático para você, mas vamos lá. Vamos ver com a leitura oficial. Nessa ADI, o STF fez uma interpretação conforme a Constituição, em que entendeu que os crimes cuja pena máxima não superior a 4, é o que consta lá no 94, vão ter aplicação do procedimento sumaríssimo e, portanto, mais célere. O que não significa dizer que estender-se a aplicabilidade dos institutos despenalizadores, esses que eu acabei de comentar, por exemplo. Os institutos despenalizadores serão aplicados aos crimes contra as pessoas idosas que são de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima seja inferior a 2. Beleza. Essa é a ideia da lei, 9.099. Então, se é contra a pessoa idosa, mas está dentro
desse limite, ok. Em suma, quando a pena for maior que 2, mas não ultrapassar 4 anos, não cabem os institutos despenalizadores, mas vai se aplicar o procedimento sumaríssimo. Esquematizando, professora, fica como? Pena igual ou inferior a 2 anos, ou seja, infração de menor potencial ofensivo, aplica o procedimento sumaríssimo e as medidas despenalizadoras. Tudo bem? Aplica a lei de uma maneira geral, está dentro dessa limitação aqui, né, dos 2 anos. Mas e quando a pena é superior a 2 e não ultrapassa 4, entra aqui o artigo 94. Não para aplicar as medidas despenalizadoras, mas para aplicar o procedimento sumaríssimo, certo? Esse é o grande ponto. E aí eu te falo aqui sobre lembrar sobre a suspensão condicional do processo. O que rola? Por que eu estou querendo te falar sobre isso? Porque isso aqui, se estiver dentro da pena, tá valendo. Então, para quando a pena já comporta esses benefícios, digamos assim, eles continuarão sendo aplicados. Está aqui nessa parte. Então, não ultrapassa 2 anos, continua valendo a transação. A pena mínima, ela é igual ou é menor a 1 ano, continua rolando a suspensão condicional do processo. Certo? O grande ponto está aqui, ó, entre 2 e 4 anos. Porque nos outros crimes da vida, que não é aí crimes contra a pessoa idosa, se tiver aqui, depois dos 2, antes dos 4, não se aplica não o procedimento sumaríssimo. A gente está falando de uma exceção. Só que a exceção, a gente só quer aproveitar a cereja do bolo, que é a agilidade do processo, a agilidade do procedimento. Mas não vai vir de brinde essas medidas despenalizadoras não, porque a gente está focando na pessoa idosa. Tá bom, professora? Já entendi. E aí, a gente avança para os crimes em espécie. A gente já falou aqui sobre essa parte que eu considero extremamente importante, certo? Isso aqui é bem importante, veja que tem muita coisa em negrito. Então, essa extensão só se aplica aos procedimentos. Quando chega aqui dos crimes em espécie, nossa, professora, quantas exclamações? Então, extremamente importante. O artigo 95, e aí vem aqui uma crítica, né? O Código Penal, ele é muito, eu acredito, né? Eu acho ele muito organizado. Olha como esse aqui não é organizado, o Estatuto da Pessoa Idosa. Dos crimes em espécie, artigo 95, falando sobre a ação penal. Não tem o menor sentido. Era para começar aqui, ó, 96. Assim como lá no fim, você vai ver que tem mais um crime, só que ele está deslocado, está nas disposições finais, em vez de estar nos crimes em espécie. Isso é muito interessante. Ok, o que diz o artigo 95? Que os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Não se lhes aplicando os artigos 181 e 82 do Código Penal. O que eles dizem, professora? São as escusas absolutórias. Então, primeiro ponto, não precisamos nos preocupar, se a gente está falando de ação penal pública incondicionada, sobre representação. MP soube, ele vai lá e oferece a denúncia. Ponto. E sobre as escusas absolutórias, eu avanço aqui um pouquinho só para te apresentá-las, né? Caso você desconheça. Num resumaço, como eu tenho feito aqui desde o começo deste bloco, elas são, digamos, umas razões de política criminal, que apresentam circunstâncias, se você der uma lidinha rápida, circunstâncias que impedem a punição de uma pessoa, mesmo que ela tenha cometido um crime patrimonial. Não pode ter violência, grave ameaça, ou seja, um furto, né? No Código Penal, o pai que furta do filho e vice-versa, há isenção. Mas aqui, no Estatuto da Pessoa Idosa, é diferente. Porque se o pai for idoso ou a mãe for idosa, não se aplica. É isso que o artigo 95 está dizendo. Não se aplica as escusas absolutórias se os pais são idosos. Ponto. Os pais, né? É o exemplo, né? Aqui tem outras expressões. Irmão, tio, sobrinho. Certo? Você veja aí depois, artigo 181 e 82 do CP. O que importa é dizer que ele não se aplica. Essa expressão da escusa absolutória não vem para o Estatuto da Pessoa Idosa. Artigo 96. Mas só um comentário, né? Que a gente vai conversando aqui e eu começo a me lembrar de outros blocos que a gente conversou aqui ao longo desse estatuto, dessa lei. Eu não sei se você viu todos os blocos, mas diversos exemplos vão sendo dados para a gente conseguir ilustrar tudo que é importante, tudo que a gente conversa. Em algum momento eu te falei,
A gente precisa proteger muitas vezes a pessoa idosa do próprio filho, né? Que às vezes é uma pessoa ali que tem uma dependência tóxica e, enfim, usa drogas e tal. E aí acaba vendendo tudo que o pai, que a mãe tem para conseguir. É um problema de saúde pública, etc. Mas a gente precisa dessa proteção. Muitas vezes, apesar de ser filho, é a pessoa que mais viola a integridade daquela pessoa idosa. É mais ou menos isso. Aí você imagina, vamos importar esse mesmo exemplo. A pessoa idosa tem uma pessoa, um filho, um sobrinho, enfim. Vamos dizer filho, né? Para manter o exemplo. E aí essa pessoa começou a furtar tudo que é em casa, começa a pegar tudo que é do pai, da mãe, para conseguir vender e conseguir manter o seu vício, seja na droga, seja no jogo e etc. Eu até citei também outro exemplo de uma pessoa, inclusive da minha família, que é viciada em jogos, né? Então a gente precisa fazer essa proteção para que a pessoa idosa não sucumba o seu patrimônio. A partir do momento que a gente percebe que essa pessoa idosa não vai ter acesso ao seu dinheiro, logo não vai poder pagar um plano de saúde, pagar os seus exames, pagar o seu transporte, enfim, coisas da sua rotina de pessoa idosa. Mas se ela se despatrimonializa, nem sei se essa palavra existe, mas usando aqui desse neologismo, considerando que essa mãe não vai, por exemplo, pagar um exame fundamental e tal para a sua vida, ela vai morrer, né? Então, por isso que não se aplica. A gente precisa entender a alma principal desse estatuto. É proteger a pessoa idosa, em todos os aspectos. Então, se é o filho, se é o sobrinho, se é o tio, se é essa pessoa, por mais íntimo que seja, a gente vai proteger dessa pessoa também, né? Então, essa escusa absolutória, ela se aplica normalmente lá no Código Penal. Aqui a gente está olhando primeiro para a pessoa idosa, né? Especialidade. Então, voltando, isso sobre o artigo 95. O artigo 96 fala: discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Reclusão, pena baixinha, 6 meses a 1 ano e multa. São exercícios da cidadania, né? Aqui a gente consegue imaginar, por exemplo, acesso a operações bancárias. Sou aqui gerente de um banco e tô achando que essa pessoa vai morrer, por isso eu não vou liberar o empréstimo. Ah, não, já tá velhinha, tá fazendo isso aí porque quer fazer um tratamento. Ela vai morrer, não vai conseguir pagar. Então, é por motivo da idade, né? Agora vamos supor, o meio de transporte. O motorista tá achando que vai demorar muito, daqui que a pessoa idosa suba, né? Ela já tá com aquela deficiênciazinha, tá corcunda. Ah, não, aquela pessoa idosa que eu tô vendo bem ali no ponto de ônibus, vai demorar 10 anos para subir no meu ônibus, vai me atrasar e nem vai pagar a passagem. Motivo de idade. Eventualmente pode ter outras razões, certo? Inclusive tem uma ressalva aqui mais pra frente no parágrafo que a gente vai ver sobre o superendividamento. Se eu, gerente do banco, vou impedir esse mesmo empréstimo por motivo de idade, sim, mas porque eu tô vendo que é uma pessoa superendividada, porque eu tô até desconfiando que ela tá fazendo isso para sustentar aquele vício daquele filho que é viciado no jogo, na droga, né? Então, vai depender da situação. Pode ser que haja outro motivo, que não seja a idade, seja mesmo por proteção. Isso aqui a gente viu, né? Então, os parágrafos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. É bem amplo, né? Esse foi, inclusive, o interesse do legislador, sem dúvida. Muitas vezes repetitivo. É o que eu comentei logo no comecinho desse bloco, eu disse que eu acho desorganizado, né? Essa parte. Tem muitos sinônimos desse parágrafo aqui. Tem muitas coisas que se repetem. Mas, enfim, é isso aí, né? É importante a gente perceber que ele repete mesmo com essa intenção. Essa discriminação. Se a gente olha logo aqui, né, ó, o caput do 96, discriminar a pessoa impedindo e tal. Aí chega aqui, no parágrafo, na mesma pena incorre quem discrimina. Ele tá repetindo. Mas, ok, aqui talvez tenha o interesse de focar mais na humilhação, né, no menosprezo. Parágrafo 2º. A pena será aumentada de 1/3, temos aqui uma majorante, concorda? Se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Ou seja, isso aqui está na reprovabilidade maior. Porque, enfim, estamos diante de uma pessoa que deveria ter mais cuidado, né? Deveria ter mais atenção com aquela pessoa. Então, por isso que existe essa reprovabilidade, estamos aqui nesta majorante.
uma observação que eu tô lembrando aqui, ó, ainda sobre o parágrafo primeiro, fala sobre o menosprezo, sobre a humilhação. É importante lembrar que se for uma injúria, vai lá pro 140, parágrafo terceiro do Código Penal. Tem qualificadora por conta da idade. Aqui é menor a situação. Então, assim, é uma humilhação muito própria pela pessoa idosa e tal. Mas se configurar uma injúria, um crime contra a honra, aí, de novo, a professora do direito penal aqui tenta se segurar, né, nesses momentos. A aula não é sobre injúria, professora. Mas observa, eu tô te falando para fazer esse asterisco aí nos seus estudos. Coloca uma observação, advertência. Se se tratar de crime contra a honra, seja difamação, seja injúria, não fica aqui. Calúnia eu nem comento, né? Que é reportar aí falsamente um crime que você sabe que é falso, não vem ao caso, mas sobretudo injúria e difamação, existe o risco de você se confundir. Então, coloca aí uma estrelinha. Parágrafo terceiro foi esse que eu mencionei agora há pouco, né? Que fala, não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Na verdade, isso aqui é uma proteção. A pessoa que está nessa condição de poder fazer essa negativa, isso é personalíssima, né? A pessoa que ocupa esse espaço, é uma proteção para a pessoa idosa, para que ela não se coloque numa situação aí sem saída. Artigo 97 começa dizendo, esse artigo, se eu falar aqui sobre colocasse uma etiqueta nele, eu falaria omissão de socorro. Porque, olha só, deixar de, só esse deixar de já fica claro, né? Que é uma omissão que configura. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A pessoa não vai se matar para salvar o outro, não. Quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar a sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Lá no Código Penal também tem omissão de socorro, mas aqui é muito específico, porque a gente está falando da pessoa idosa. Olha o parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave. E, vezes 3, se resulta morte. Nesses casos aqui, importante lembrar, né? Como é que eu vou saber, professora? Tá falando aqui de lesão corporal. Olha a professora de penal querendo falar. Mas bem rapidinho, né? Eu sei que não é de lesão corporal a aula, de novo, nem de crime contra a honra, nem de código penal, mas é porque o tempo todo a gente vai se referir. É necessário, né? É pro seu bem, pra sua compreensão. Observe uma coisa. Se resulta lesão corporal de natureza grave, como é que você vai saber? Você vai lá no Código Penal, artigo 129, parágrafo 1º, parágrafo 2º, fala sobre a natureza grave da lesão corporal. Incapacidade de preocupação habitual por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, função, etc e tal. Tem uns que não se aplica, tipo aceleração do parto, né? Parece que não é o caso para cá. Mas é isso. O artigo 98, por sua vez, é um dos mais comuns na prática, que, falando aqui de novo sobre a etiqueta, eu etiquetaria como abandono material. Fala assim, abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidade de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Vou falar abandono material, mas também de abandono imaterial, que são os cuidados, né? Eu disse abandono material, lembrando do Código Penal, mas vamos falar aqui de abandono material e imaterial, porque eu estou abandonando ela nas suas necessidades básicas, mas a depender do que se configure, não necessariamente seja só um item, né? O kit de higiene, vamos supor, ela está numa instituição privada, eu me coloquei de levar tudo isso e não levei, abandonei lá. Mas até que ponto alcança? Qual é o limite disso? Eu estou dizendo isso para que você saiba que o Estatuto da Pessoa Idosa, que é esta lei que estamos estudando, ela contempla o abandono material, ela contempla o abandono imaterial. Os cuidados, professora, que você disse, exato, mas não moral, não o afetivo. É importante a gente ter isso porque, por mais detestável que seja, não está posto na lei, né? Que você tem que fazer visitas, por exemplo, que você tem que dar amor. Então, é difícil, né? Cruel, mas eu preciso te dizer isso para fim de prova. E aí, outra coisa aqui, ó. Abandonar a casa de saúde e tal, ou congêneres. Pra cá, rola a gente fazer uma interpretação analógica, digamos assim, porque que tipos de estabelecimento, né, esse congênere? Até que ponto, até onde ele está querendo dizer com isso? O que ele define com isso?
É basicamente o que a gente está fazendo aqui, né? O que a lei, o legislador está fazendo aqui é um processo de averiguação, um método de semelhança, alcançar as instituições que estão com essa pessoa idosa, é só isso. Então, para esse congênere, rola a gente falar sobre uma interpretação analógica. O que não rola é trazer essa mesma ideia de aumentar, né? E trazer para esse abandono moral afetivo que eu te falei. Ah, professora, por que pode para congênere e não pode para o afetivo? Porque aí o que a gente vai estar fazendo é uma norma incriminadora. A gente está acrescentando mais uma coisa aqui, vírgula, amor, né? Vírgula, afeto. Aí a gente precisa fazer a interpretação restritiva, certo? Olha a pena, como é já um pouco maior. 6 meses a 3 anos e multa. Olha os 3 anos, ultrapassando os 2 anos lá do GCRIM. Então, isso aqui diz muita coisa. O que cabe, o que não cabe, né? Você já ressalva a transação penal, que já não vai ser possível. Olha essa questãozinha do MP São Paulo 2022. O artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa dispõe que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. Aí, olha só o item que foi considerado correto. A relação dos estabelecimentos em que a pessoa idosa pode ser abandonada para fins de configuração do crime de abandono de idoso permite o emprego do Instituto da Interpretação Analógica. Ah, professora, é por isso que você estava aqui falando sobre esses congêneres, né? Exato. Mas para eu te dizer isso, eu ia gerar em você a dúvida sobre por que não alcança o afetivo. Mas aí você já entendeu que precisamos, naquela ocasião, fazer a interpretação restritiva. Norma penal incriminadora não é possível. Olha aí, professora, você já falou sobre abandono moral. Então, a gente antecipa as coisas aqui. Artigo 99, eu disse 99. Artigo 99 é o crime de maus tratos. Estou colocando nomes que é para, quando você estiver estudando, ficar mais fácil se referir. Até porque se eu precisar aqui também voltar e falar sobre algum deles, vou me referir assim. Crime de maus tratos fala: expor a perigo a integridade, a saúde física ou psíquica da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes, ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado. Pena de 2 meses a 1 ano e multa. E o abandono moral? Deixa eu te dizer uma coisa sobre este artigo. O que eu vou te dizer sobre esse artigo, balancei aqui até a mesa, que eu fiquei nervosa, é que a gente vai falar sobre ele no próximo bloco. Pra gente falar uma coisa bem consistente, uma aula completa. Parece aqueles apresentadores de TV, né? Tipo, fica aí que a gente vai continuar. Mas aproveitando então a deixa, fica aí, a gente continua no próximo bloco. Não deixa de me assistir na sequência, porque quebra o raciocínio. Para voltar e resgatar as informações fica mais difícil. Vem comigo que eu vou contigo, tô te esperando. Obrigada pela tua companhia e até já.